Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Opa, e aí pessoal, tudo bem? E hoje eu trouxe aqui mais um bootleg que eu tinha prometido no canal. É o nosso querido Miles Morales. Eu tava bem ansioso aguardando ele chegar. Esse demorou um pouquinho mais, foi quase 30 dias dessa vez para chegar aqui. Mas a caixa chegou bem inteirinha, sem nenhum danificado. Então já vamos abrir aqui rapidão para conferir todos os detalhes dele. E antes já manda aquele likezão da confiança aí e se inscreve para não perder nenhum vídeo que vai chegar no canal. Tem mais um monte de figuras de ação para chegar. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the Olha só, essa versão aqui vem com bastante acessórios. Tem uma camada dupla aqui na embalagem. Na parte de baixo ainda vem a base e mais alguns acessórios. Olha só que legal. Vou acabar de tirar o plástico aqui pra gente conferir mais de pertinho. A parte propriamente do boneco aqui que veio primeiro eu gostei bastante. Ele é bem detalhado, a pintura dele parece estar bem feita. Ele tem uma textura assim, ó, bem bacana. Tem a jaquetinha aqui, dois gorros para encaixar atrás da jaqueta, que fica atrás da cabeça dele, o martelinho, e ainda vieram bastante acessórios aqui, ó. Vários parezinhos de mão. Essa aqui segurando o sprayzinho, que eu achei muito legal. Sabe que o Miles é artista, né? Ele gosta de fazer uma pichaçãozinha. O par de tênis dele aqui para trocar para outra figura, eu já notei uma pequena falha, não sei se é falha mesmo na pintura, mas eu creio que é uma falha. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês depois. E ele veio com duas cabeças. Essa outra aqui ele tá com o olho um pouco mais fechado, como se ele estivesse piscando. Um gesto até bacana. E a segunda carinha aqui que é a propriamente dele, sem a máscara. E aqui já começa o primeiro detalhe que eu não gostei na figura, que foi esse. Olha só, que esquisito. Parecendo que ele tá vesgo. Eu não sei se isso é um problema geral, que todos vêm com ele, ou se eu dei azar e só a minha versão aqui que veio assim. Mas como eu tô aqui para mostrar só a verdade para vocês, cada detalhe dele, seja bom ou ruim, vou deixar registrado aqui. Tá certo que como é um bootleg, a gente não pode esperar muita qualidade do produto, principalmente pelo preço. Mas em comparação com os outros bootlegs que eu recebi aqui, esse é um detalhe que podia ter sido arrumado. Vamos conferir o resto, ver se veio tudo certinho. Você vai compensar. O tênis dele apresenta uma pequena falha na pintura aqui, parece até um trincado na pintura. Mas é uma coisa fácil de resolver, só passar uma tintazinha branca ali que eu acho que fica tudo 100%. Na segunda embalagem veio a base dele, totalmente preta, bem legal, gostei bastante. O braço do suporte ainda é articulado aqui, bem bacana, tem uma movimentação bem legal. E ainda vieram duas mãozinhas extra aqui com a teinha, soltando a teia. A teia tem uma qualidade bem boa, um pouco transparente, olha só, parece até um vidro. Bem legal. Tem uma teia maior aqui. O fonezinho de ouvido, bacaninha. O celularzinho dele, que tem uma mão própria para segurar. E por último ainda vieram aqui dois pares de cadarço, o tênis dele. Um solto e uma com a versão amarrada, um nozinho que pode encaixar em cima daquele tênis, que fica muito legal se você quiser deixar ele com aquela outra aparência. Vamos tirar ele da caixa agora aqui para conferir ele certinho, as articulações. E essa aqui que é a parte principal dele, eu gostei muito. Achei que ela tá bem bonita, bem pintada, o acabamento dela tá bem legal. Tem algumas pequenas rebarbas aqui, mas é só cortar fora, pode usar um cortador de cutícula que vai ficar 100%. É um detalhezinho bobo que pode ser resolvido facilmente. Como eu falei, a pintura dessa parte aqui tá muito boa. Ele tem uma textura legal assim, combinou com esse uniforme preto dele. A articulação dele é bem flexível aqui, ele consegue ficar em várias posições. O pezinho dele tem um ângulo de movimentação muito bom aqui para todas as partes, olha só. Muito legal essa parte do pé dele. O braço também tem um ângulo de movimentação bom. Só não gostei muito do punho aqui, que ele só gira em roda, o movimento dele que ele faz é só esse. É um pouco limitado, eu achei. Ele não tem um outro ângulo que você pode deixar. E é assim com todas as outras mãozinhas que dá de encaixar aqui pelo jeito, olha só. Aqui o movimento da cabeça dele. Deixa eu trocar uma cabeça dele aqui. Vou colocar essa com o olhinho mais aberto e o outro fechado, que eu gostei, achei legal.
Gostei bastante da parte dos acessórios dele aqui, olha só que legal a latinha de spray. Ainda tem a outra mãozinha aqui que tem um formato para segurar a teia e os acessórios, no caso aqui o martelinho dele. Não sei porque me lembrou a marretinha do Chapolin Colorado isso aqui. Deixa eu colocar ela nele aqui para ver como é que fica. Olha só, ele tem uma variedade muito boa de acessórios, que é bem legal isso aí. Um close aqui na parte da teia dele. A teia tem uma qualidade bem boa, bem bacana, eu gostei. Ela é transparente, não é pintada, não solta tinta. O tênis dele ainda vem com duas versões de cadarço, como eu disse. Ela tem um pequeno pinozinho aqui que encaixa num furo pequenininho aqui em cima. E a outra é essa versão aqui com o cadarço amarrado. Deixa eu já trocar um pezinho dele aqui para ver como é que fica. E olha só que legal, você pode combinar diferentes variações aqui dos acessórios, vai ficar bem bacana, bem variado, tem um monte de opções para fazer. E esse é um ponto positivo dele, uma variedade bem grande de acessórios. Antes de eu fazer a troca aqui pela outra versão dele, trocando os braços aqui e as pernas, vou mostrar para vocês a mãozinha que vem com a teia. E essa mãozinha da teia tem um pequeno furo aqui embaixo, onde é que você encaixa o pino da teia. E que fica presa na mão dele, que nem se ele estivesse lançando ela daí. Deixa eu fazer a troca aqui dos braços dele agora. Vou encaixar a jaqueta aqui antes de colocar os braços novamente. Pegar os braços da jaqueta aqui. A jaqueta dele é um plástico um pouco mais flexível, mais maleável. Não é rígido igual essa parte aqui dos braços. E aqui nas costas ainda tem um lugar para encaixar o gorro dele, ó. Que fica atrás do pescocinho dele aqui. Vamos colocar para ver. Olha só, ficou legalzinho, né? Colocar a mãozinha aqui para a lata de spray, que vai combinar certinho com esse traje. Fazer o encaixe do calção dele aqui agora. Capaz de encaixar a pernoquinha dele aqui. E olha aí como ele ficou, todo fashion. Acho que eu vou acabar trocando a cabeça aqui, colocando a do olhinho torto mesmo, para completar o traje. Olha só como é que ficou, meio bizarro, né? Eu achei muito estranho isso aqui, viu? Não gostei não. Esse olhinho de cá acabou matando ele, ó. Se fosse só esse aqui, um pouquinho fundo lá pra dentro, tinha ficado bacana. Mas esse aqui ficou estatalado pra fora. Ficou esquisito demais. Acho que eu vou usar só a versão com máscara mesmo, hein? Agora a gente vai dar um confere aqui no suporte dele. Veio todo preto, bem legalzão. E ela ainda tem um detalhe, que você pode desencaixar uma dessas 4 partes aqui de acrílico transparente, ó. E no pé do braço da articulação tem esse pequeno encaixe, que você anexa ele aqui. E ela vai acabar se movimentando de um lado para o outro aqui na base do suporte, para você variar os ângulos que deixa ele aqui. Se quiser você pode destacar também e colocar em um desses 4 furos que tem aqui na ponta. Na ponta vem essa pinça que você prende na cintura dele, para deixar ele numa posição mais destacada, uma posição aérea. E apesar dos detalhes que eu mostrei para vocês aqui no vídeo, eu acabei gostando bastante da figura, principalmente dessa versão dele aqui com o traje. Ela tá bem melhor, tanto na pintura como na articulação. A outra do Miles eu achei muito limitada, a articulação dela é bem dura, desencaixa fácil. E ainda teve aquele outro detalhe da cabeça lá que eu gostei menos ainda. Mas se a gente for comparar com o preço de uma figura original dessa, acaba ainda compensando adquirir essas aqui. Pelo menos na minha visão, eu curto muito bootlegs, ainda mais quando eles têm uma qualidade assim bem aceitável. E eu tô trazendo várias outras figuras de ação aqui pro canal. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve para não perder nenhuma. Não esquece de dar aquele likezão no vídeo para dar uma força pra gente. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo review. Tchau!